Quando eu era pequeno, eu geralmente desenhava com lápis HB ou uma lapiseira. Era uma forma prática e eu também não gostava muito de colorir. Passando um tempo, eu comecei a ler alguns quadrinhos e mangás que chegaram no Brasil que eram preto e brancos. E eles tinham trabalhos sensacionais de line art. Foi aí que eu fiquei com muita vontade de fazer esse tipo de arte, só que eu não sabia que tipo de material. Até que um dia, meu irmão, que também desenhava naquela época, me trouxe essas canetas aqui, as Unipins. E desde então eu comecei a minha jornada com line art até chegar nos meus quadrinhos. Mas antes de falar desse material que eu gosto muito, sejam todos muito bem-vindos à Pensão dos Desenhistas. Eu sou o M2, o Marcelo Marinho, faz lives e vídeos sobre quadrinho e ilustração. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa um follow aí para acompanhar. Mas vamos voltar ao assunto. Porque eu quero falar sobre essas canetas aqui que provavelmente você deve ter visto pelo menos. Essas canetas são muito práticas e eu sempre tento trazer aqui materiais que são bem legais para utilizar na produção de quadrinhos e ilustração. E eu acho que é um material essencial para a maioria dos ilustradores, principalmente que gostam de trabalhar com sketchbook também. Eu não quero ficar falando de testes em folha, com aquarela ou marcadores. Isso já tem bastante na internet, você pode ver em outros vídeos por aí. O que eu quero falar é porque esse material é tão legal para quadrinho, que é a parte principal que eu falo aqui no canal. Principalmente para o pessoal que fica achando que precisa comprar bico de pena para fazer mangá. Não, dá uma chance para isso daqui primeiro e aprende a fazer o movimento que você também precisa fazer na caneta pena para fazer espessuras e variações de linhas. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com esse tipo de material você vai conseguir uma variedade de linhas bem legais, tanto na espessura quanto no acabamento delas, porque ele é vendido com diversos tamanhos de pontas. Você pode ver que nelas geralmente vai estar escrito um númerozinho que identifica o tamanho da ponta que é. E nessas canetas vocês têm do traço bem grosso até o bem fino. Então, de acordo com o seu tipo de trabalho, você vai encontrar uma espessura legal para você. E tendo 2 ou 3 canetas dessas, você vai conseguir variar bastante, principalmente para fazer achuras ou então engrossar mais e afinar mais as suas linhas. E antes de você diga, M2, você foi pago para fazer esse vídeo? Não, eu não fui pago, tenho até outros materiais aqui da Faber-Castell e também da Copic que eu utilizo também, que eu gosto bastante. Mas o que eu quero falar é porque esse tipo de material aqui, que é a própria marca Unipin, é que ela é acessível. Você encontra na maior parte do Brasil e comprar online é bem fácil, você tem facilidade. Também tem a marca da Sakura, que você consegue também encontrar online, que muita gente gosta, mas eu ainda prefiro a Unipin do que a Sakura. Gosto da Copic? Gosto, mas eu acho ela meio cara e por isso que eu hoje em dia utilizo mais da Unipin. E nessa parte de acessibilidade que eu acho interessante, porque se você encontra facilmente em uma banca ou em uma livraria, você pode ir lá e testar esse tipo de material, sabendo qual tipo de espessura que você vai gostar. Se você não tem tanto dinheiro para comprar material no começo, é jovem e está com pouca grana, então é um material legal de você ir ver na papelaria, dar uma testada e comprar um tamanho que seja mais padrão para você. No meu caso, por exemplo, eu comecei comprando a 0.2, que eu utilizei bastante, e a 0.1 eu comprei depois, que era mais fininha. Na época não tinha deste modelo ainda quando eu era pequeno, a 0.05 e a 0.03, que são extremamente finas. Hoje em dia eu tenho elas, mas quando eu comecei eu peguei só esses 2 tamanhos. Então a dica que eu quero dar para vocês que querem começar a fazer algum quadrinho de line art, tentar fazer um mangá, alguma coisa assim, é que esse tipo de caneta aqui é bem prático para fazer as linhas. E claro que eu não quero só ficar falando das especificações desse material e como comprar eles. Eu quero falar para a questão de quadrinho, eu quero falar algumas dicas para a galera, tanto para utilizar e conseguir resultados melhores, como também para conservar um pouco esse tipo de material. Como eu disse no começo do vídeo, esse tipo de material eu uso desde que eu era pequeno, mas eu só fui aprender mais sobre ele depois de um tempo. Foi quando eu vi um vídeo de uma moça mostrando em time-lapse como ela fazia o desenho. Ela ia comentando, na época nem tinha YouTube ainda, e eu lembro que eu baixei esse vídeo para ver. E ela comenta na hora que ela está fazendo a textura do cabelo. E para conseguir a variação de linha que ela precisava fazer, ela pegava, passava bem rápido no papel, e na hora que estava quase acabando a linha, ela puxava para fora, tirava a ponta do papel. Assim ela conseguia fazer a ponta começar a ficar bem fininha no final dela. Isso para mim foi incrível descobrir, porque eu percebi que era uma questão de técnica e não uma questão de fazer o contorno certinho, bem devagarzinho.
eu precisava ter mais controle sobre a caneta. Então, com esse tipo de material, você consegue resultados bem parecidos com caneta pena, bem parecido com o que os mangakas fazem nos quadrinhos japoneses, só de você saber como utilizar ele. É uma coisa que eu achei bem incrível, porque se você faz mais devagar, realmente a linha vai ficar mais certinha, mais consistente ao longo dela. Só que se você passar mais rápido e controlar isso, você vai conseguir variações de linha sem ter que ficar trocando tanto de uma caneta para outra. E outro ponto interessante é que você pode levar para cima e para baixo, como eu já falei nesse vídeo. É prático carregar no estojo, você pode levar para qualquer outro lugar para trabalhar com ela. E também tem a questão que, se você quiser engrossar um pouquinho mais a linha passando mais vezes, você não precisa de tanta precisão quanto uma caneta pena. Uma coisa que pouca gente sabe também é que essas canetas têm variação de cores. Você não precisa comprar só na preta. Então, se você é um ilustrador ou quer fazer alguma parte colorida do seu quadrinho, é bem interessante utilizar outra cor. Eu vi, por exemplo, uma pessoa que comprava a sépia, uma cor meio marrom, claro, e ficava bem legal para fazer a pele, para fazer a line art da pele. Então, ela fazia as linhas com uma caneta colorida para ficar um tom mais legal na hora que fosse colorir. Se você gastar um pouco essa ponta, que nem eu falei, botar muita força, eu recomendo você não jogar fora a sua caneta. Ela às vezes não vai estar tão boa para desenhar em um trabalho ou em um projeto pessoal seu, mas às vezes para o sketchbook fica bem legal. O que eu faço? Eu pego as canetas que não estão tão legais as pontas e eu adesivo no final delas para eu saber que são canetas para eu carregar no sketchbook. Então eu não fico tão preocupado caso eu vá para lá ou para cá. Eu estou levando uma caneta que, se eu perder, não vai dar tanto problema, não vou ficar tão triste. E para usar no sketchbook funciona perfeitamente. Vale lembrar que esse tipo de material aqui também funciona muito bem com aquarela ou marcadores a álcool. Existem alguns vídeos aí na internet mostrando os seus testes. Você vai ter que esperar um pouco ainda a tinta secar, mas funciona muito bem. Outra dica também que eu quero falar sobre essas canetas é que você não deve utilizá-las para preencher grandes áreas. Por exemplo, o cabelo de um personagem. Mesmo que a ponta seja um pouco mais grossa, como essa daqui que é 0.08, você vai ter muito trabalho de ficar passando de pouquinho em pouquinho para preencher. E além disso, você vai gastar as pontas que são esponjosas. Ela vai gastar mais rápido assim e você não vai ter um resultado tão bom quanto espera. Eu já fiz isso algumas vezes e estraguei uma caneta por causa disso. Então, se você quer preencher essa caneta, eu dou a dica para você comprar algum nanquim da Acrylex, por exemplo, e um pincel e preencher ali, ou então comprar uma caneta da Bic, um chanfrado que funciona muito bem. Se você vai fazer algum quadrinho e vai publicar no digital, eu recomendo que você escaneie a folha sem preencher essas áreas e faça o preenchimento no digital. E um aviso na hora de comprar essas canetas aqui: evitem comprar as canetas recarregáveis da Trident. Por quê? Porque as canetas recarregáveis da Trident não foram feitas para ilustração exatamente, e sim para desenho técnico. Elas têm uma ponta diferente dessa daqui. A ponta da Unipin tem um metalzinho junto com uma esponja interna. E a da Trident vai ser um metal total. Dentro dela tem um aramezinho e que serve para desenhar sempre perpendicular ao papel. Ou seja, você pega a ponta aqui e sempre tem que estar traçando certinho com o papel, com a caneta bem em pé, para conseguir fazer as linhas de desenho técnico. Já essa caneta aqui, você consegue mais mobilidade, você pode inclinar mais na hora de estar desenhando. Sem contar que essas canetas da Trident não são tão fáceis assim de recarregar. Você precisa sempre limpar muito bem elas e dar um certo trabalho, porque eu já tive uma delas que eu comprei por engano uma época, e eu tentei utilizar durante muito tempo. Além disso, a ponta de metal às vezes rasgava o papel. E como eu comentei, eu quero falar agora como você pode recarregar essas canetas. Tem uma forma bem prática que eu descobri na internet e eu até consegui reviver uma caneta minha que tinha mais de 10 anos. Outra vantagem dessas canetas aqui é que elas duram muito tempo. Eu tenho canetas bem velhas que ainda funcionam hoje em dia e eu consegui recarregar uma delas. E o que eu fiz? Eu só precisei de uma seringa que eu comprei por R$ 2,50 na farmácia aqui perto de casa. E eu já tinha tinta da Acrylex, que também custa em torno de uns R$5 na data desse vídeo, beleza, galera? E foi bem simples. Eu simplesmente peguei, abri com a ajuda de um alicate atrás da caneta, injetei. Eu enfiei bem fundo a agulha na esponja interna da caneta e empurrei a tinta. Não precisa ter medo, não é muito trabalhoso fazer isso. Você não tem nenhum outro tipo de material perigoso de machucar aqui dentro, além da própria outra agulha da ponta.
da caneta, então você só precisa injetar a tinta ali dentro. E dessa forma você consegue utilizar durante mais tempo a caneta, desde que você cuide muito bem da ponta dela. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria falar desse material há um certo tempo, porque eu acho ele bem prático. Você não precisa de canetas penas para fazer um quadrinho, você não precisa de nada muito elaborado. Isso daqui você encontra em várias lojas de todo o Brasil e também você pode encontrar online. Não vai ter link aqui no canal, procura aí no Google. Eu não estou fazendo jabá para nenhum lugar, então procurem essa caneta que ela é muito boa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você já utiliza, se você está pensando em comprar uma caneta dessa, se você está pensando em fazer quadrinho e não sabe que tipo de material. A gente tem outros vídeos aqui falando sobre o assunto também. E como sempre, pessoal, bons esboços. Essa dica que eu dou não se informe pelo Twitter, não se informe pelo Instagram. Quando você vê uma notícia que alguém compartilhou, vai ler em um site de notícia mesmo, tá? Um site de notícia grande de preferência, porque mas por mais que eles sejam imparciais, eles têm que botar botar os pingos nos is, né? Por quê? Porque senão eles são processados.